Manas que Viajam, o podcast que reúne mulheres que viajam por lugares e ideias. Dessa vez, uma inovação super especial. O primeiro episódio gravado pessoalmente com pessoa real aqui, gente. Eu tô pegando nela, eu tô vendo ela. Não mais Covid! Uau! Por isso que o segundo episódio dessa temporada demorou, foi por isso. Agora vocês estão entendendo tudo, né? A gente tá aqui diretamente no Vietnã, que foi exatamente a cidade que eu conheci essa deusa, que já já vocês vão saber mais da vida dela. E é o seguinte, Humanas que Viajam aqui, eu trago as mulheres com as quais eu me conecto na minha jornada nômade, pelo Brasil e pelo mundo. E sempre eu tô entrevistando as mulheres à distância, porque cada uma segue o seu caminho. E dessa vez foi diferente. Tô aqui tomando meu egg coffee tradicional no Vietnã. Cláudia tá tomando o cappuccino dela mais que especial. Com leite vegetal, é claro, querida. Maravilhosa. Gente, eu tô assim, eu tô achando que eu tô muito chique, entendeu? Então vocês vão aí lidar com essa nojentice. Mas você pode. Ai, meu Deus. Você tá, afinal, do outro lado do mundo. Eu tô, na verdade, muito feliz, assim, de poder estar aqui com os peixinhos, com você. Ai, obrigada. E essa temporada, a gente tem trazido um destino e uma história. Um destino e uma história por episódio. E assim, quando eu te conheci aqui no Vietnã, eu fiquei muito impressionada com a sua história. E aí eu já logo quero, quando eu conheço uma mulher igual você, eu já logo quero trazer aqui para Humanas que Viajam, porque outras mulheres precisam conhecer, Sim. sabe? O podcast, ele surgiu com um grupo no WhatsApp, onde a gente se reuniu para trocar ideias e se incentivar, até por questões de segurança. Ok. Para incentivar umas às outras a viajarem. Tiveram meninas que entraram no grupo do WhatsApp e fizeram a sua primeira viagem na vida. Uau. Sozinha. Encorajou, né? Encorajou. E a gente deu todo o apoio e tal. E aí o podcast surgiu nesse meio do caminho que eu falei, gente, mais pessoas precisam saber. E aí eu fui conhecendo mais mulheres porque eu não paro. E eu fui trazendo. Quarta temporada. Nós estamos na quarta temporada agora. É muita mulher. Ainda tem mulher na fila. Sem mais delongas, esse episódio é para falar sobre a sua história, marcada por um destino especial, que é esse em que estamos hoje, o Vietnã. Então, Compartilha como é que foi essa jornada. a gente vai tentar aqui resumir ao máximo possível. É uma história longa que teria que fazer aqui um filme, uma série. Não um filme, mas uma série. Me chamo Cláudia Costa, natural de Fortaleza, Ceará. Essa vinda até o Vietnã foi bem curioso e estratégico da minha parte. Por quê? Porque desde que eu me entendo por gente, sempre só foi dois sofrimentos. Eu jamais imaginei estar vivendo essa experiência surreal na minha vida. Que eu acredito que eu nem esbocei para ela o que aconteceu, mas eu vou tentar resumir aqui ao máximo. Não, eu sei que é isso aqui a história que a gente conta pra pessoa, ainda mais que a gente se conheceu, sei lá, tem poucos dias. E de um universo inteiro de coisas, sentimentos, desafios. Muitos desafios emocionais, psicológicos. Eu tô também na estrada, eu sei como é que é. Aqui a gente tá tentando, às vezes, inspirar uma mulher que muitas vezes nem conseguiu sair da cidade dela, assim, não conseguiu sair de casa. Não tem coragem, não tem mecanismo, não tem alguém que te impulse a fazer o que você precisa fazer. E eu acreditei que é inegociável. Eu fiquei viúva muito jovem, com 27 anos, 4 filhos. E aí só me restava o quê? Um sonho e trabalhar para criar meus filhos, tudo pequenininho, a mais nova tinha 1 ano, o mais velho 10 anos. E eu não via outro cenário diante da minha realidade, a não ser trabalhar para sustentá-los. E eu fiz isso arduamente, bravamente, não soltei a espada em nenhum momento, o sangue era dando na canela e eu ali, sem medo, sem nada. Eu nunca tinha trabalhado na rua, nunca tinha experimentado o que é o ser mulher, o ser provedor. E com um salário só de pensão, eu não tinha como ficar em casa de braços cruzados. O clássico. Não tinha, que é o que a maioria das brasileiras fazem, né? Dependendo de um mísero salário e um auxílio governo, coisa que eu nunca tive direito. Enfim, meus filhos, graças a Deus, todos maiores de idade e
E aí eu comecei a experimentar o novo, que é ser independente, rasguei o CLT, literalmente. Uau! Foi assim, foi libertador. Quando eu me descobri, imaginei que eu poderia mais que a mesma mão, as mesmas mãos que eu enriqueci o dono da empresa que eu trabalhava, eu poderia me enriquecer. Me enriquecer. Então virou a chave de uma tal maneira que eu disse, não, o mundo para mim, o céu é o limite. E aí eu comecei a trabalhar, não é fácil trabalhar só, é uma decisão muito assim, que no início ela te limita, mas também ela te liberta. E eu comecei a trabalhar com vendas, foi onde eu comecei a realizar desejos e sonhos. Eu tinha sonho de colocar silicone, coloquei, de fazer abdominoplastia, tirar aquele bucho quebrado dos 4 meninos, tirei, ai, foi tudo. Foi assim. O peixe até pulou, ele comeu. Até ele se animou, viu? Calma que vai chegar na tua parte. E assim, foi tudo realizador, só que também nesse meio termo teve as pedras, né? Que, graças a Deus, eu soube lidar bem com elas, conseguia juntá-las, conseguia driblá-las e dói, você sabe que dói. Passei por situações que eu não desejo para ninguém, que não vem ao caso, não é o nosso assunto aqui, né? Mas que, querendo ou não, a gente vai sempre estar dando uma alfinetada, né? Para poder ver se alguém acorda, né? Se tem um despertar. Porque, na maioria das vezes, as mulheres acham assim, eu tenho problema demais, eu sou incapaz. Que nada. Incapaz é tu imaginar tu ficar com 4 filhos, E não é uma competição do quem tem o pior problema. Porque não, todo mundo vai ter alguma coisa, né? Coisa. Assim, tem aquela analogia que eu gosto muito, que fala que a pérola, pra ela ser pérola, é um monte de atrito que acontece ali dentro da ostra, né? E aí vira aquela coisa maravilhosa, aquela pérola. E tudo requer um tempo, né? O vinho, para ele ficar bom, quanto tempo ele precisa, né? Sim. O melhor café, o que acontece, né, por trás. Então, comigo não foi diferente. Eu acredito que quem acredita também não é diferente. Então, ao meio termo, eu passei por algumas relações emocionais, que a última, que durou 7 anos, foi a mais traumática, aonde eu aprendi, mas também quebrei muita cara. E eu aprendi uma máxima que diz, na vida a gente não perde, ou a gente aprende ou a gente ganha. E eu entendi isso, internalizei isso e não fiquei remoendo de coisas ruins que me passou. Bola pra frente. Bola pra vai frente. seguindo. E eu sempre acreditei, assim, poxa, a morena de quase 2 metros de altura. Maravilhosa. Siliconada, limpada. Socorro! Quem segura, gente? So good. Eu não podia ficar... Olhou no espelho e se viu, né? Não, Olhou não no espelho e se podia. viu pela potência assim que é. Não, e detalhe... Mesmo duvidando, porque a gente vai duvidar mesmo, tem hora, vai ficar meio baqueada. Sim, lógico. É assim, né? E outra coisa, o meu último relacionamento, o anterior a esse, acreditou que eu não merecia melhor do que ele. Foram 7 anos, aprendi muito com ele, mas também me sufocou muito, porque eu não sabia nem o que era narcisista, eu não sabia nem o que era tóxico, mas eu vivi dentro de uma relação narcisista e tóxica, e eu vim saber depois que inventaram, né, a moda, porque sempre existiu. Sempre existiu. Ainda bem, né? Porque aí mais mulheres podem se cair a ficha e falar assim, nossa, então realmente tudo que eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada, tá errado. Não é isso. O mais incrível disso tudo, sabe, Natália? Que eu peguei essa revolta. Eu simplesmente peguei essa revolta. Falei assim, eu vou provar pra mim, não é pra ele não. E o mundo vai ver que eu sou superior. Uau. E aí começou. Nossa, que resiliência. Começou a minha saga de trabalho. Eu comecei a trabalhar... Ainda lá no Brasil. Ainda no Brasil, em Fortaleza. Eu saí da relação com a mão na frente e outra atrás. E eu sempre fui dependente de um transporte. Meti as caras, comprei um carro financiado, sem nada. Pra mim, na passagem de Deus, na Bíblia, tinha assim, ir de comprar sem dinheiro. Aí eu fui sem dinheiro, sem nada. Cheguei, pra mim, eu inventei, vi essa passagem. Eu amo. Cláudia, capítulo 2, versículo 7. Exactly. No futuro, gente, ainda não tem o link disponível, mas vai estar disponível o livro dela aí. Já vou colocar aí pra vocês o link. E aí eu só sei que, moral da história, comprei esse carro e aí as coisas começaram a apertar de uma... Eu disse, cara, eu fui muito corajosa, sem trabalho. Como é que sem trabalho eu vou pagar esse carro? Aí me veio a ideia. Não. E quando você vê as coisas acontecendo assim, e aí você olha e fala assim, não, eu fiz isso. Qual que é a sensação que foi vindo assim? Não, a ficha que caiu. porque como eu não comprei no meu nome, eu comprei no nome da minha tia, eu tinha que trabalhar para pagar.
E eu não me imaginava mais ser CLT. Mas não era um peso, né? Era do tipo assim, pô, mas aqui eu dou conta? Não, eu fui, cara, eu fui. O quê? Você tava meio tipo... Não, eu fui sem pensar. Eu só fui. Porque na maioria das vezes você tem que fazer as coisas sem pensar. As consequências, elas vêm, lógico. Sim. Mas vocês, quando você tem em mente e quando algo lateja no teu peito, no teu coração e tu sabe da tua capacidade, é inevitável dar errado. E foi assim comigo. E aí eu fui inventar de ser Uber na minha cidade. Caramba. Carro de aplicativo. Motorista. E detalhe, eu só trabalhava à noite, viu? À noite. Por quê? Porque, minha filha, Ah. gasolina é caro, eu não podia ligar o ar-condicionado, o meu carro 1.0. O meu lucro ia todo pro gás. Nossa. Então eu tinha uma estratégia, não, a trabalhar a noite todinha. E por isso foi 1 ano na labuta à noite. Só que aí, o mais interessante, o mais quente vai ficar agora. Então não para, viu? Continua. Gente, ela tá revelando coisas que ela não tinha me contado nessa história. Sério. Agora imagina. Uma certa noite, eu parei em domínio em uma área nobre da minha cidade. E olha só que hilário. Parei o carro, desesperada, comecei a chorar, porque rodar de Uber não era uma realidade que eu queria. Eu passei por tudo na minha vida pra, nadar e morrer na praia. Eu disse, não tem como. Quando eu parei nesse certo condomínio, que eu olhei assim e comecei a fazer assim, emanar pro universo, né? Que era aquilo dali, que eu não merecia menos que aquilo. Morar no condomínio de luxo daquele, poder receber amigos, com a inteligência emocional que eu tinha, por toda a bagagem, toda a estrutura de sofrimento, de dor, dar a volta por cima e estar ali. E Nossa. naquele momento eu chorei. Ei, peixinho, calma, tem crise. Tá emocionada. E naquele momento eu chorei e emanei para o universo que era aquilo, menos que aquilo eu não aceitava. Foi aí. Abriu Foi o portal. aí que tudo começou. Abriu o portal. Depois desse dia, eu passei, eu acho que mais um mês rodando de Uber. E aí você tinha clareza de onde você queria chegar, né? Como que é importante a gente saber pra onde a gente quer ir, né? Só que o mais interessante, como é que eu ia chegar naquela situação morando onde eu morava? Porque eu morava a 40 quilômetros da capital. Pra morar no condomínio daquele não tinha como. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui pra minha saga de chaveco na internet. Quem não conhece o Tinder, né? Oxe, mas tem tanto. Só que, gente, pasmem vocês. Todo mundo me criticava. Mulher gosta de Tinder, não sei o que, não sei o que. Mas eu não sei por quê. Eu acredito que do mesmo jeito que eu estou procurando alguém, eu sei da minha índole, eu sei do meu caráter, não é possível que não tenha ninguém que esteja procurando o mesmo intuito que eu. Eu botei isso na minha cabeça. Sim. E aí eu comecei a saga de falar com pessoas, conhecer pessoas. Só sei que contando foram 50. Para eu chegar no 51 e acreditar que seria ele. E detalhe, eu fui sem nenhuma expectativa. Porque o cara é gringo, não fala a minha língua, eu não falo a língua dele. Calculei que encontro ia dar. Que encontro ia ser esse? Só que, gente, foi um negócio muito louco. Todos os encontros, esses 50, nenhum foi sem esse. Não passou de um jantar, um drink. Eu via que não ia além. Eu disse, não, vamos parar por aqui, porque não vou adiante. Não estragar uma vida inteira que eu construí. Todo o processo mental que eu fiz. Por causa de uma noite, ter um prazer ali, pra mim não valia a pena. Você já reconhecia o buraco, né? Nesse buraco eu não vou cair de novo, não. E pá, desvia. Enquanto todos achavam que eu ia ali curtindo, me estragando, me entregando, foi ao contrário daquilo, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu queria chegar. E aí nesse encontro 51, que era um encontro improvável, porque tudo na minha vida foi improvável. Tudo na minha vida foi improvável. Só para vocês terem noção, tenho 4 filhos. Tive 3 filhos cesáreos e fiz laqueadura. E laqueada engravidei da minha filha. Nossa. Fiquei viúva aos 27 anos. Improvável. Porque 27 anos normalmente é uma mulher casa hoje, né? Sim. Então tudo na minha vida foi precoce. E aí nesse encontro eu fui sem fé, mas fui. Eu disse, o que é um peito pra quem já tá todo cagado? Fui confiante. É só mais um encontro na minha cabeça. Mas quando eu cheguei lá, vocês têm noção do que é um príncipe? Bateu um diferente. Um cavalo branco passando esse menino, que cavalão! E um cavalo americano. Sem falar, montei em cima. Aí
tudo aconteceu, prevaleceu, que tinha que ser ele, não sei por quê. Foi leve, foi livre, foi libertador. Em um momento, ele não sabe nada do meu passado. Ele só sabe que eu tenho 4 filhos. E sabe que eu rodava de Uber. Não precisa saber, não? Não, nunca. Recomeços. Passado é passado. O E importante assim é eu agora, fiz com né? ele. Quem a gente é no momento, E quem a assim- gente quer ser. E assim eu fiz com ele. Não perguntei nada do passado dele. Nem o meu passado, nem o dele nos assombra até hoje. E aí vai chegar a parte da crença, do que eu sempre acreditei. Quando a gente se conheceu pela primeira vez, a gente foi num date no Lezinho cearense. Adoro. E aí, quando ele me pediu, eu tava de carro, né? Ele de Uber. Aí ele me pediu, aí eu peguei, a gente pagou a conta e eu fui deixá-lo em casa. Quando eu fui deixá-lo em casa, onde ele morava? Naquele condomínio? Aquele mesmo condomínio. Meu Deus do céu, mulher! Falei pra você que isso ia chocar. Gente! Naquele certo condomínio, aonde eu, desesperada, falei pro universo que eu não queria viver naquela vida lá. Não queria ser Uber. Não foi pra isso que eu nasci. Uau. Quando eu deixei ele, aí foi a confirmação. Meu Deus do céu, gente! Você entende? A confirmação que era ele. Manda coração no comentário, porque isso é uma história de amor e libertação que começa com a gente mesmo. Olha pra você ver. Aquilo, tudo que aconteceu antes não te definiu, né, amiga? Não. E quando ele me conheceu, o sentimento que ele teve foi esse. A gente, mesmo sem falar a mesma língua, até hoje, mas a gente se entende e isso vai fazer 3 anos que estamos juntos. Que com 6 meses sempre foi muito intenso. Nunca passei um ano novo longe dos meus filhos. O primeiro ano novo foi ele que me convidou. A gente se conheceu dia 26 de dezembro, um dia após Natal, do ano de 23. E ele me convidou para ir passar um ano novo com ele em uma praia litorânea da minha cidade. E eu não pensei 2 vezes. Eu disse, não foi agora, não vai ser nunca mais. Eu vou morrer, vovó. E aí a gente foi o ano novo surreal, o mais surreal da minha vida. Aí você deve estar pensando, tá, e onde que chega o Vietnã, gente? Aí- Como assim? O que tá acontecendo? A parte mais louca vai chegar agora. Calma! Vamos fazer a pipoca. E aí, com 6 meses juntos, foi tudo um processo, né? Até eu mostrar, apresentar a minha família. E teve um negócio engraçado aí, que mesmo sem falar inglês, um dos meus filhos, que é nerd, né? Eu não sabia que ele sabia falar inglês. Gente, Ele nunca fez curso de inglês. aprendeu sozinho, autodidata. Game. Nossa! Nerd game. Nossa! Ele, que hoje a atual namorada dele, eles são um casalzinho novos, 21 anos, todos dois. Eu tenho um filho de 28 anos, né? Um de 26, ele de 21 e a menina de 20. E aí foi tudo acontecendo de uma forma tão natural, tão harmônica. Quando tem que ser, acontece. Legal. Só que não, eu já estava fluente no inglês, eu... Olha a minha cara. Como assim, Brasil? Menino, tu fala inglês, tu aprendeu onde? Porque eu nunca paguei curso pra ti. E aí tudo foi casando. O Jared não tem filhos. Então ele adotou os meus filhos, né? Ele tem um cachorro como filho, que é o Max. Ah, eu acho tudo. Porque eu tenho animais e quem tem esse sentimento por animais, hoje em dia, sabe o valor que é. Pessoas amorosas. Sim. E aí ele abraçou a causa, sempre ele me impulsionando. E aí veio o convite, né? Ele queria conhecer a Ásia. Com 6 meses juntos, você tem coragem? Eu disse, a mulher que tem coragem tá Nossa, aqui. coragem, falou o sobrenome da pessoa. Meu sobrenome. Aí eu disse, quando? Agora? Já posso? Arruma a mala aí. Arruma a mala aí. Eu disse, mas menina, a mulher que tem coragem. Eu, motorista de Uber. Nossa. Sofrida. Recebo um convite. Eita. Você tem coragem. Olha, ó, até eles, viu? Concordaram. Jogaram comidas. Foi. E aí, eu disse, na vida que eu tava, pior não tem como ficar. Então, vamos embora. E aí eu aceitei. Sempre pode ser melhor. Sempre. Nunca nada pode estar tão ruim. E mudanças, lembre-se. Lembrem-se, internalizem. Mudanças acontecem, ó, rápido. Sim, No piscar de olho. Foi assim comigo, por que não vai ser com você? claro. Rápido. Sim. E aí, quando ele pensa que não, ele vai tirar teu passaporte, eu tenho passaporte? Eu disse, né? Nunca imaginei nem sair do meu Ceará. Viajei, né? O Brasil, alguns lugares, mas eu sempre fui muito raiz, sempre tive muito medo, sabe?
E quando eu vi ele assim, meio que cigano, eu disse, menina, eu vou virar cigana também? Por que não? Aí tudo foi se organizando. Abriu o mundo inteiro pra você. O mundo. Eu senti que o mundo era meu e eu não podia negar o que o universo estava me dando, sabe? Que Papai do Céu reservou para mim. Que eu acredito muito em Deus, eu sou cristã, acredito muito em Deus. Mas eu acredito também muito no poder das palavras, no poder do desejo do coração. Eu nunca me envolvi com gringo, nunca em toda a minha vida. Eu sempre tive um olhar negativo para gringos. Só em a minha terra, que é uma terra turística, né? Então, assim, pra mim, eles iam atrás de segundas intenções e não era o meu intuito. Sim. E ele era diferente. O olhar dele diferente, puxou a cadeira, eu disse, gentleman, uau! Então, assim, tudo realmente cooperou, colaborou para que me trouxesse até aqui. E aí foi onde eu tive a experiência com sobrenatural. Quando eu cheguei aqui no Vietnã, tudo foi se resolvendo em questões de 2 meses, a gente já estava com passaporte na mão, passagem comprada, já tínhamos entregado apartamento, o bendito apartamento onde a gente foi 6 meses muito feliz lá, onde reuni amigos, família, ele é muito família, então foi assim, esse momento que ele precisou me conhecer, quem eu era, né, Cláudia, para poder ele realmente tomar a decisão de trazer uma mulher brasileira para o outro lado do mundo, com 6 meses de conhecido, se a pessoa vive 15, 20 anos, não sabe quem é que está convivendo. E você também, né? Porque você estava ali largando sua família, entre aspas, deixando suas raízes, desvinculando. Mas olha que coisas que estavam ali. Mas olha que interessante, os meus filhos foram os meus maiores apoiadores. Ai, que lindo! Mãe, a senhora sofreu demais aqui. Olha só. Ele é maravilhoso, mãe vai, mãe voa, mãe vai ser feliz. A senhora nasceu para isso, para voar. Que lindo! O seu dever aqui já foi cumprido. O que a senhora tinha de fazer aqui já foi feito. Aqui agora é com a gente. Siga a sua vida. Vamos embora pro outro lado do mundo. E aí eu não pensei 2 vezes, eu tive o apoio das pessoas que mais me amam nesse mundo. E as que eu mais amo. Minha mãe olhou pra ele e disse, se tu não casar com ele, quem casa sou eu, porque homem bonito da peste. Minha mãe, Ave Maria. Se eu não caso, ela casa. E aí, quando a gente chegou aqui, a primeira impressão, eu disse, cara, eu vou viver aqui. Mas até então era só para passar 3 meses aqui no Vietnã. Muito diferente, né? Muito diferente tudo do Brasil. Tudo. Eu fico andando, tem um pouco mais de 1 mês também. Até hoje eu ainda estou descobrindo. Eu fico assim, uau. Aqui, gente, não tem... Aqui eu consigo assemelhar o Brasil nos anos 90. Atrasado na cultura, as pessoas conservadoras... respeitosas. Os vietnamitas em si, eles são um pouco fechados, mas quando você consegue arrancar um sorriso deles, Ave Maria, eles dão a vida ali naquele momento por você. Sim. Dessa experiência de quase 2 anos aqui, é isso, né? E aí, corta para. Confere o canal dela, gente. Ai, é mesmo. Porque tem isso, todo esse dia a dia, curiosidades, como é que é a vida aqui no Vietnã. Ela mostra coisas assim com muito humor, com muita naturalidade, é muito legal. E aí, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com vários altares budistas. Eu conhecia o Buda quando eu era pequena, a minha avó tinha um Buda. Eu já tinha uma certa admiração. Eu atrelava muito o Buda à prosperidade, que minha avó botava moedinha debaixo do Buda, então eu já tinha essa consciência quem era o Buda, então eu não estava na terra de ninguém, eu sabia onde eu estava. E aí começou a minha admiração pelo Vietnã. Que doido, né? Começou a minha admiração, minha avó, eu pequena. Aí eu fui vendo as coisas diferentes, fui curiosamente perguntando. Aqui eu tenho poucos amigos vietnamitas, porque realmente, como eu falei, eles são muito conservadores. E é muito difícil a comunicação de brasileiro, mesmo pelo tradutor. Você precisa falar umas 5 vezes de forma diferente no Google Tradutor para poder eles conseguirem entender. Olha que difícil. Que às vezes doideira. E olha que eu falo inglês, às vezes eu não entendo o que eles falam em inglês. Por causa do sotaque, né? Assim, é muito diferente. Muito difícil. E aí, moral da história. Quando eu vim do Brasil, eu já vim um pouco adoentada com problemas intestinais. Eu sempre tive. E mesmo assim eu acreditei que aqui eu poderia encontrar a solução do meu problema pela alimentação, estilo de vida. Aqui eles comem muito saudável, né? Verde, tudo. Eu disse, lá eu vou conseguir encontrar. Só que aí eu passei aqui mais de 1 ano tentando, fiz vários exames, fui bem assistida. Os hospitais aqui é acessível a todos, atendimento maravilhoso, não tenho do que reclamar. Porém, eles não conseguiram encontrar a minha saída, porque aqui não tinha exames, não tinha medicamentos, enfim. Precisei voltar para o Brasil. Nossa.
Aí E depois de quantos... Ah, você falou 1 ano aqui. Não, eu passei Não. 1 ano. Só que nesse percurso a gente tentou voltar pro Brasil com 8 meses aqui. Mas aí aconteceu uma coisa louca. Sabe quando não é pra você voltar? Tá. Não é pra você voltar? Acontece alguma coisa. Tipo assim, o teu propósito tá naquele lugar, tu tem que ficar lá mais tempo, cara. Sim. Foi assim que aconteceu comigo. E é bom estar atento aos sinais, né? Sim. Ele comprou a passagem pra gente voltar. Reservou Airbnb e tudo pra gente voltar pro Brasil. Só que ele comprou a passagem com... serve até de alerta aí pra galera, né, que tá assistindo. Comprou com conexão pra Miami, só que eu não tinha visto pra Miami. Moral da história, as malas na esteira, eu não pude viajar, a gente não conseguiu. Nosso visto aqui no Vietnã se vencia no dia seguinte. Porque você não tinha o visto dos Estados Unidos, né? Não tinha como nem fazer conexão. Então, alerta aí pra galera que tá assistindo o vídeo. Quem é viajante, quem tem desejo de viajar, já Cuidado. anotem na agendinha um alerta, porque foi muito importante. Por pouco a gente não perde tudo que foi investido, amiga. Nossa. A gente conseguiu o ressarcimento da companhia, porque realmente não tinha nenhuma regra lá dizendo que tinha que ter visto Na para fazer conexão. conexão. Enfim, deu tudo certo. Teoricamente, você não ia nem você não ia sair do aeroporto nem nada, né? Então, Ia ficar fazer conexão de 3 horas só no aeroporto. Mesmo assim, não conseguimos. E com toda a crise que está aí nos Estados Unidos, a gente podia já ter adivinhado, né? Para ele ser, por ser americano, ele poderia, né? Mas nem ele se tocou. Mas enfim. enfim. É porque Voltamos, não era pra ser. Voltamos pra casa e foi a loucura, a saga de ter que arrumar um jeito de renovar o visto para não ficar no país ilegal. Nossa. No dia seguinte, por cargas d'água, conseguimos a agência Lins, que eu, se possível, também colocar aqui, né? Por Bora, indicação claro, muito claro. top, muito top. Fez um visa run. Não é a primeira vez que eles nos socorrem. No Brasil, antes de vir pro Vietnã, eles nos socorreu. Olha. Maravilhosos. Maravilhoso. E aí, não tô ganhando nada pra isso, viu? Aqui é só mesmo, porque quando a gente vivencia aquilo, a gente, quando é bom, a gente, Recomenda de coração, né, amiga? a gente tem que transbordar na vida Com dos certeza. outros. E aí, a gente conseguiu renovar o visto, ficamos aqui no país por mais 3 meses, 90 dias. Só que aí eu não fiquei bem, gente, eu fiquei muito ruim. Testei outros hospitais, foi. E aí, realmente, eu precisei voltar pro Brasil, só que ele não foi comigo. E aí vem a parte mais triste, porque eu sem falar inglês, com medo de voltar só, muito segura. Aí tu me pergunta, e por que tu não aprende inglês? Eu tenho uma certa dificuldade, mas nunca deixei de tentar. Inclusive, estou tentando agora. Eles são maravilhosos. Eu acredito que agora vai dar certo, essa equipe No aí. tempo certo, No né? tempo Outras certo. coisas tinham que acontecer antes. Já tem muitas coisas destravando. E pessoas maravilhosas, assim como você, no meu caminho, me encoraja. Maravilhosa. E me faz acreditar que eu sou capaz. E é. Muito obrigado por essa sua força, essa sua soberania de desbravar o mundo há tanto tempo e inspirar outras mulheres assim como eu. Maravilhosa. Eu estou aprendendo um pouco com você, queira você ou não, mas eu estou aprendendo, você está me ensinando muita coisa esses dias que estamos passando juntos. E eu sou grata pela sua vida. Ai, que lindo. E eu espero Pra sempre. Pra sempre. Conexão Aonde pra você sempre. for, eu quero estar coladinha com você, ali torcendo por você, emanando todas as boas energias. E eu tenho certeza, plena e convicta certeza de que você vai conseguir conquistar tudo demais. que você quiser nessa vida. Ai, você também. E é isso. Já já a gente troca uma ideia em inglês. Amiga, eu tô aqui em Of course! E aí eu precisei voltar pro Brasil. Nossa. Deixando ele aqui de coração partido. Oh my gosh, my gringo! Foi um chorocotô, mas eu tinha que voltar. Eu tinha algumas pendências pessoais, emocionais com a minha família, porque eu não vim para ficar, eu vim para passar uma temporada, né? Olha então, só. assim, eles tinham aquela expectativa de eu voltar. E aí, quando eu voltei, fiz os meus certos tratamentos que eu precisava. A médica me deu alta, a passagem para voltar para cá estava muito cara. A gente se aguentou mais de 4 meses amor à distância. E tinha tudo para ele chegar e dizer, não dá mais certo, fique aí. Nossa, mais de 4 meses, é muito tempo. Quase 5 meses. E aí ele sempre foi um suporte. Eu costumo dizer que o Jared, para mim, ele é um pai, ele é um irmão, ele é um amante, ele é um namorado. A gente faz loucura juntos, a gente se preenche, a gente se entende. Eu sou a tampa, ele é a panela. Eu sou o pipi, ele é o frajola. Eu sou o Claudinho, ele é o bochecha. A gente se entende, sem falar a mesma língua, mas a gente entende a língua um do outro. E a língua do universo, que é o amor. Sim. Eu com ele me ensinou a amar os defeitos, a qualidade. Ele não é perfeito assim também como eu não sou. Que inclusive eu até perguntei, amor, eu sou perfeita? Ele, you
For me, you very perfect. E fala português as palavras só que não é pra aprender, viu? O gringo é demais. Nos vídeos, quando vocês me seguirem, vocês vão ver a resenha. E aí, tudo colaborou que eu estivesse aqui novamente. E o povo lá no Brasil? Eu fiquei curiosa. Eles não quiseram, tipo assim, eles te questionaram em algum momento? Aí você vai ficar, não, que aí você vai voltar, te apoiar de novo? Quando eles viram que eu não era mais a mesma Cláudia, que eu não era mais a mesma mãe que saiu de lá, eu tinha problemas com álcool no Brasil. Essa é a fase triste, que não é o caso da gente estar conversando aqui, que eu não estou aqui para fortalecer, mas a gente tem que contar, porque assim como outras mulheres que estão assistindo, tem problemas. Eu tive muito tempo, desde que o pai dos meus filhos morreu, eu tive problema com álcool, eu tinha dependência, né, do álcool para afogar as mágoas, as perdas. Nossa. E eu só conhecia pessoas que me levavam para esse meio, né, o álcool. O ambiente influencia tudo, né? Farra, festa. Foi onde eu perdi trabalho, foi onde eu rasguei a CLT, acreditei que eu poderia mais. Eu era muito frustrada a trabalhar para os outros. Eu não acreditava que um potencial, um talento que nem eu, tá ali enriquecendo o outro, eu podendo me enriquecer. E aí é um vídeo para outra história. Aí vocês colocam aqui, pede ela para fazer, que seja online. Vocês botam aqui o que vocês querem ver da... Ela brincou quando ela falou que ia ser uma série. Isso aqui é Netflix, quase. É uma série de drama com tudo. Vários episódios. E aí aqui eles entenderam que quando me viram não era mais a mesma Cláudia. Pasmem vocês, eu passei mais de 4 meses lá, não fui pra farra, não senti vontade. Vi os meus amigos pessoais, mas foi algo assim bem supérfluo, assim, não foi nada de intenso que nem eu era, né, Cláudia Intensa. Então, o Vietnã, ele me mudou muito, eu sou muito grata a esse lugar, sabe? Ele me ressignificou. Mudança de vida. Muito, muito. Quem era a Cláudia papudinha que só queria saber de farra, de festa. Quando eu vi o estilo de vida das pessoas aqui, eu me conectei com esse lugar. Eu sabia o quanto ele poderia me ajudar. O quanto eu poderia ser feliz sem precisar me sabotar. Sim. Eu me sabotava. Todo final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, me sabotava. E eu não precisava daquilo. Sim. E o Jared foi a chave de toda a minha mudança. A gente bebe, a gente brinca, mas a gente tem controle. Uhum. A gente consegue se limitar, a gente consegue entender que o mundo não vai acabar naquele momento, que terão mais momentos que nem aquele, que é muito bom você se resguardar, é muito bom você não perder a consciência daquilo, de quem você é, da sua essência. Eu aprendi a me reconectar comigo mesmo. E os meus filhos olharam, não, mãe, o seu lugar é lá, ao lado dele. E eu tenho um filho que tem problemas com dependência química, que já foi internado 2 vezes. E eu comecei a ter depressões fortíssimas. Eu tenho um problema, eu consegui me controlar e ver o meu filho não conseguir se controlar. Então, foi um dos motivos que me fizeram sair do Brasil, aceitar o convite do Jared. Foi o problema com meu filho, porque eu lá, inconscientemente, eu levava ele ao erro, porque eu farriava com ele. Entendeu? Então, eu não estava sendo um exemplo. E eu precisava dessa distância, porque... É inevitável a droga, o álcool, que é uma droga, ela sempre vai vencer de você, você nunca vai vencer dela. Nunca, nunca. Então eu precisei sair daquele ambiente, eu precisei sair daquela zona que me levava ao erro. E hoje eu consigo ter um autocontrole, hoje eu me reconectei, fiz várias coisas. Hoje eu voltei a estudar. Uau. Hoje eu tenho controle das minhas emoções, hoje eu consigo entender que eu sou feliz, eu decido ser feliz, porque eu decido ser feliz hoje. Eu não negocio, eu sorri, eu gravar meus vídeos, eu mostrar para o mundo de fato, sem máscara. Eu acho que essa energia, essa conexão é o que realmente vai me fazer crescer no meu objetivo. E a ideia do canal do YouTube foi do Jared, que ele também já tem um canal no YouTube, ele já é grande, também no TikTok. E eu quero ser um exemplo, porque o exemplo ela arrasta a multidão. Entendeu? E eu quero inspirar outras mulheres. Eu quero ser exemplo de que tudo nessa vida, enquanto há um sopro de ar dentro desse pulmão, há esperança. Porque comigo foi assim, e com você não pode ser diferente. Nossa, claro. É acreditar. Com certeza está inspirando muita gente. É acreditar que o capaz, o possível é possível. Quem diria que uma viagem ia ser uma mudança de vida, hein, amiga? Uau, gente! Nem você esperava, né? Quase que não! Ninguém acreditava. Quando Quem a me gente se conhecia... abre pro novo, pro inesperado,
coisas grandiosas podem acontecer. Ninguém Eu que me acredito muito nisso. conhecia acreditaria que eu fosse capaz de viver em um outro país, sem falar a língua do país, sem falar a língua universal, conhecer pessoas incríveis, conhecer brasileiros incríveis, com potencial de escalar assim, do que você... Cara, é um mundo de possibilidades. E você aí apregado na cadeira. Não, eu só mereço isso, mesmo que você não mereça. Aí tem uma âncora que te prendendo, os caranguejos puxando quando tu quer subir. Cara, que isso, velho? Não tem como. Não tem como. E aí eu voltei pro Vietnã, gente. E olha que maravilha, sem medo, com todas as minhas pendências emocionais resolvidas no Brasil. E de saúde, com tudo... Na saúde, realmente, o meu problema, ele é um problema que Mas nem... pelo menos a resposta veio, né? eu sei o que eu tenho e hoje eu consigo controlar. Hoje depende de mim. Eu decidi não querer sentir dor, querer estar bem. Questão de alimentação, água. 640 ml de água em jejum, viu? Olha a dica de sucesso aí para quem tem problema de intestino preso. Alimentação, você está bem, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Se você não está bem aqui, ele não vai estar bem aqui. No Brasil, eu vivia sentindo dor, mesmo depois de N tratamentos. Quando eu cheguei aqui, dor. Porque eu estou onde eu deveria estar. Eu estou com quem eu deveria estar. Então, Tudo isso faz flui. toda a diferença. Tudo flui. Toda a Um diferença. equilíbrio, né, que a gente busca. Na última temporada eu entrevistei a Débora, que é nutricionista, e ela falou muito do intestino, coincidência. Ela falou isso desse equilíbrio da alimentação, né, com essas mudanças, com viagem. Foi muito legal. Depois vale a pena conferir o episódio com ela também. Olha aí que maravilha. Até eu vou assistir, que eu ainda não assisti, viu, todos? A terceira Eu vou temporada foi legal. maratonar, eu estou super curiosa. Ainda mais vendo o seu potencial. Eu Mulher. acredito que eu vou me surpreender, viu? Com Tomara. tudo que eu vá ver. Tomara. E aí eu inspiro outras mulheres também a chegar lá, ó. Um por um, deixa o like, deixa comentário. Vocês não têm noção o quanto isso é importante, o quanto o YouTube ele é humanizado nesse sentido. Sim. Então, um comentário que seja, nem que seja para criticar, mas dê. Porque haters a ligo. gente aceita. Eu também não. Isso me fortalece. Mas é muita história que tem. Uau! Muita história, muita história. E aí, para resumir o resumo da ópera, Nossa. né? Eis-me aqui no Vietnã novamente, sem medo, com todas as correntes quebradas, livre, leve e solta, tomando meu cafezinho com meu leite vegetal, porque eu não posso leite babado se eu tomar leite animal. Tudo do animal, eita, bexiga. Eita. Mas... E eu vim com tudo, viu? Ninguém me segura. Que maravilha. E é isso. Muito orgulhosa da sua história. Eu amei detalhes reveladores. Chocada. Mas que faz toda a diferença para quem tá numa situação semelhante. E viu? uma história que tá ainda continuando, Sim, né? ainda tem história. E ainda tá rolando aqui. Agora é uma história que tá acontecendo nesse momento, gente. Nesse momento, em tempo real. Em tempo Diretamente real. do Vietnã. Uau. Exatamente 2h54 da tarde, numa quinta-feira, dia 2 de abril. Abril. Inclusive, meu aniversário é esse mês, vou fazer 46 anos. Hoje, com carinha dia 2 de 20. abril, é aniversário da minha empresa, de 8 anos. Você acredita? Congratulations, meu amor! Por muitos anos de muito sucesso. E quem sabe não possamos fazer parceria, porque pelo que eu vi aqui, ela me mandou aqui o dossiê dela e eu fiquei assim, Eu né? quero tenho te contar uns negócios sobre a Muna. O nome já diz tudo, viu, Mona? Muna Marketing. Uau. Marketing cíclico nos 4 pulsos. Viu? Na ciclicidade feminina e nas fases da lua. Eu nunca vi nada parecido e fiquei curiosa. Quando você me mandou o PDF, eu queria abrir pelo Autêntico. notebook porque eu quero ler, porque a vista da coroa aqui já não tá mais, né? Tu sabe, no celular, e quando Oi, abre... uma coroa dessa, gente. Ai, meu Deus. Tá. Tem que acabar, né? É, mas aí você tem alguma pergunta diante Mulher. de todo o cenário? Eu sei que tem Enzo aí, acho que teu tiquinho telectec estão no samba aí. Tá no samba total. Tá no samba. Eu fiquei muito impressionada com a sua história. Eu sabia só isso aqui. E agora, menina, Falei pra fez você. assim, ó. O livro abriu. E eu tenho O livro é enorme. plena e convicta certeza que esse episódio aqui vai virar a chave de muitas mulheres, vai poder também inspirar acho. muitas mulheres. Eu também acho. Vai te dar uma visão mais ampla da necessidade. Você teve um olhar biônico quando me viu? Quando ela me convidou, pessoal, eu fiquei assim, poxa, eu fiquei me sentindo assim. Será que eu... Eu enchi o
peito, disse, eita, não, eu vou participar de um podcast com essa maravilhosa... Não, meu Deus. Mas quem sou eu? Vou? Mas eu sou... Aí é só celebrar da sua história e falar assim, mas eu posso, é tudo. Mas por que não? Se eu tô aqui do outro lado do mundo, por que não participar de um convite tentador? Maravilhosa, eu fiquei muito feliz que você topou, porque eu também me senti super honrada. Pra mim, eu tava convidando ali, gente, uma deusa. É uma celebridade. Não, celebridade é muito superficial. Porque na maioria das vezes a celebridade, elas contam história de alguém, não a própria história, né? É uma deusa, é autêntica, é genuína. E eu acho que tem coisas... Eu acho que nada é clichê quando leva a gente para outros lugares. Sim. E é muito impressionante, porque assim, a maior lição que eu tiro, e eu acho que eu vou continuar tirando de todas as mulheres que eu entrevisto aqui no Manas que Viajam, é a gente afirmar e reafirmar o tanto que nós somos capazes. E é muito louco porque muitas mulheres que eu convido, para não dizer a maioria, talvez 99%, elas me falam, ai, Nath, mas eu não sei se a minha história é legal o suficiente para ser contada no podcast, ou então, eu tenho vergonha e tal. E aí depois, quando elas contam a história, eu falo assim, mulher, o que você falou que você achava? Que história... Claro que a sua história é inspiradora. Para todo mundo. Sempre e aí, no final, quando elas contam e elas mesmas se dão conta do que elas mesmas viveram, elas falam. E aí eu percebi que eu sou capaz de tudo. Sim. Que eu dou conta de fazer o que eu quiser. Que eu posso mais, que eu posso além. Quem maratonar os episódios Humanas que Viajam vai ver isso repetindo. E é porque não é clichê, não. É que a gente tem que mesmo se lembrar disso, sabe? Sim. E as nossas histórias contam isso pra nós mesmos. Eu entendi. Só quem pode me parar sou eu mesmo. Ninguém me para. Todo mundo nasce com a estrela, o sol nasceu para todos. Não, quando você diz assim, eu não sou capaz, aí eu não posso. Que história, mané, não pode. Se você tá aqui, nessa terra, você tem um propósito. Você não tá aqui à toa. E hoje as mulheres, elas têm mais autonomia, elas têm... Olha uma mulher dessa aqui viajando sozinha o mundo. Poderia estar o quê? Estagnada num escritório, fazendo o que todo mundo faz, mas não, ela está inspirando outras mulheres. E esse canal aqui é uma oportunidade que você tem de virar a chave e entender que você é capaz, assim como ela, assim como eu. É só basta acreditar e não achar que não, vou protelando, talvez o amanhã não exista. É isso mesmo. Se tem oportunidade hoje, faça hoje. Uau! Melhor mensagem. Simples. Eu não tenho mais nem palavras. Que isso? Gente, se deixar a gente vai ficar pra sempre. Depois de uma mensagem dessa aqui, eu acho que você tem que fazer o seguinte, você tem que voltar ao episódio do início, assistir tudo de novo e anotar. E entrar na mente, viu? Entra na mente, conversa com a gente, confere o canal dessa deusa, inscreve lá. Manas que Viajam, tá no YouTube, tá no Spotify. Eu também tenho meu diário aberto no Substack. Para quem quiser assinar. E para as mulheres que querem fazer parte do grupo do WhatsApp do Manas que Viajam, é só um grupo onde a gente se reúne, se incentiva, compartilha a localização quando tem que compartilhar, troca dicas, recomendações de lugares para a gente ocupar mesmo os lugares que são nossos por direito, ocupar o mundo. E é como eu falo, Manas que Viajam, ele reúne mulheres que viajam por lugares e ideias, porque a gente viaja. A gente teve umas viagens aqui também, que a gente troca muita ideia profunda. E é assim que a gente... né, amiga? Hoje também, muito. É assim que a gente se cura, gente. E quando uma mulher se cura, ela cura outras várias mulheres. Várias. É isso, tá? Então, assim, a gente se despede. Tô muito, muito feliz, honrada de ter tido aqui nesse primeiro episódio. Pessoalmente, né? Eu tô, assim, me achando esse lugar maravilhoso. E o Vietnã é um país incrível também. Eu fiquei muito feliz de ter te conhecido. Eu amo a sua vida, sem nem você imaginar. Parece que eu já conhecia ela, Conexão profunda. É inacreditável. Quem me diria que o Vietnã ia me trazer irmãs, amigas, confidentes, pessoas que eu pudesse confiar em falar, abrir aqui pra vocês. A gente acha que não, mas a gente conhece pessoas poderosíssimas no caminho, né? Uau. Quando a gente se entrega ao fluxo. Isso aqui, dinheiro nenhum no mundo compra. Ai! Eu nem sei como pegar na câmera, mas a gente abraça. Ai, gente. Não Beijos. tem como se emocionar. Não. Beijo!